Então estamos na Parashá Tetzaveh, que quer dizer ordena, como podemos ver aí na tela. Essa Parashá compreende Êxodo 27, verso 20 ao capítulo 30, verso 10, a Haftará em 1 Samuel 15, do 1 ao 34. Na Brit Hadashá temos Mateus 5, do 14 ao 16, e coloquei aí também a Parashá Zahor, Deuteronômio 25, do 17 ao 19. Então, eu citei essa Parashá Zahor, e essa Parashá Zahor tem ligação com a festa de Purim, né? Festa que vamos celebrar segunda-feira à noite aqui na sinagoga. Então, a porção Zahor compreende o trecho de Deuteronômio 25, 17 ao 19, que é um trecho onde o Eterno deixa uma instrução para lembrarmos do que Ameleque fez ao nosso povo quando saímos do Egito, de como Ameleque saiu ao nosso encontro no caminho e feriu na retaguarda todos os fracos que iam atrás, estando o povo cansado e afadigado. E diz lá que Ameleque não temeu a Deus, diz lá nesse trecho da Parashá Zahor. Então o Eterno diz que quando Ele nos der repouso de todos os nossos inimigos em redor, na terra que Ele nos dá por herança, por morachá, para possuirmos, então será apagada a memória de Ameleque de debaixo do céu. E meditando aí sobre esse trecho da Parashá Zahor, eu percebo que o cumprimento pleno dessa palavra aqui, que o Eterno liberou, o Eterno que sabe todas as coisas, o cumprimento pleno dessa palavra se dá somente através do Messias Yeshua. Sem Ele nada podemos fazer. É só nele que alcançamos a nossa herança, a nossa morachá. E referente à segunda vinda de Yeshua, é necessário também que o céu guarde a Yeshua, que o céu receba a Yeshua ou retenha a Yeshua, até aos tempos de restauração de todas as coisas. Essa palavra de Pedro em Atos 3, e esse mesmo Pedro traz uma outra palavra em uma das suas epístolas, que nós, como povo de Deus, devemos não só aguardar o retorno do Messias Yeshua, mas apressar a sua vinda, apressar o dia do Senhor. E esse era um entendimento muito forte no primeiro século já. Até entre os fariseus, os chamados essênios, eles tinham esse entendimento que através do arrependimento do povo, o abandono da idolatria e o retorno ao Pai e o cumprimento das suas leis e mandamentos seria apressado o aparecimento do Messias. Então Pedro compartilha desse mesmo entendimento aqui, já aqui no caso falando sobre o retorno de Yeshua. Então o próprio Eterno nos deixa essa instrução através de Pedro. Entre aspas, ei, apressem o retorno do meu filho. Vivam aqui hoje para mim, vivam aqui hoje pela minha vontade e apressem o retorno de Yeshua, apressem o dia do Senhor. Isso daí está lá em 2 Pedro 3, quem quiser anotar aí. Então é só quando a igreja do Senhor, composta por judeus e não judeus em Yeshua, alcançar o seu objetivo, é que entraremos em um verdadeiro descanso, um descanso mais completo. Isso no mundo vindouro, né? O chamado mundo vindouro. E o mundo vindouro só se inicia com o retorno do Messias Yeshua, com a sua segunda vinda. Então teremos ali 1000 anos onde Satã estará preso e os santos governarão a terra. Olha só, os santos governarão as nações. Junto com o Messias, desde Jerusalém, desde Sião, os santos vão governar as nações. E ao se passar esses 1000 anos, Satã será solto, então, para congregar uma última rebelião. Então terá um último levante. Olha só, daqueles que estarão contra o Eterno, que estarão contra o seu povo. Esses estarão inclinados para esse mesmo espírito de Ameleque. E diz em Apocalipse 20 que as nações marcharão por toda a superfície da terra e cercarão o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas que um fogo descerá do céu e as devorarão. Isso aí será só no final dos 1000 anos do mundo vindouro. E aí sim se cumprirá totalmente essa palavra que está ali na Parashá Zahor. Pois ali será apagada totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Mas a verdade é que ainda temos muito trabalho pela frente. E Baruch Hashem por isso. Sim, estamos em uma guerra.
Como diz Êxodo 17:15, diz assim, ó: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque, de geração em geração. Mas o Eterno é o nosso Pai, amém? Em Yeshua Ele renova nossos corações, muda a sorte do seu povo. Por isso que Purim é com certeza um evento muito importante para todo crente em Yeshua, todo. Então Purim nos demonstra o mover de Deus, libertando o nosso povo da destruição. Só que esse mover é associado ao coração daqueles que lutam, intercedem, perseveram. E precisamos do quê para vencer isso? Intimidade com o Pai. Para termos um posicionamento correto perante os desafios, perante dificuldades e perante os inimigos também. Sempre vai ter os inimigos. Tem que ter um coração correto. E Yeshua falou: ame os seus inimigos. Orem por eles, por aqueles que vos perseguem. E existe uma certa unção de Purim que nos demonstra que servimos ao único Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E que esse Deus não está interessado de que nós sejamos totalmente livres de batalhas. Lutas, provações, tentações, desafios, dificuldades. Todos os homens e mulheres que se posicionam com o intuito de servir ao Eterno de Israel passam por tudo isso. Os próprios relatos que temos nas Escrituras, no Novo Testamento também, nos dão total base sobre isso que eu estou falando. Nos mostram que todos os servos de Deus enfrentam inimigos também. Mas temos que ter um coração correto. Como podemos ver até nas próprias palavras do Messias Yeshua: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu quero agradar ao Eterno, quero me entregar a Ele, ser um verdadeiro discípulo de Yeshua, permanecer nas suas palavras. Então, com certeza, não seremos livres de batalhas. Lutas, provações, tentações, desafios, dificuldades. É aquela história: quanto mais a pessoa cava uma vida no Eterno, quanto mais a pessoa se dedica à obra de Deus, que tem a ver com vidas em primeiro lugar, não tem a ver com estrutura, não tem a ver com atividades. Quanto mais nos dispomos em obedecer a Deus e participarmos dessa construção que Ele está fazendo, mais e mais adversidades e inimigos surgem. E isso é normal. A verdade em si, ela não é uma mensagem que nos traz, como dizem, tapetes vermelhos estendidos. A verdade vai incomodar a natureza caída, o homem caído se incomoda com a verdade. Jamais devemos nos arrepender de buscar a verdade, de viver a verdade, de proclamar a verdade. Não devemos temer. Tende bom ânimo, diz o Senhor, porque eu estou contigo. É o Eterno quem faz, não é na nossa força. É Ele quem santifica o seu povo Israel, porque fomos elegidos nele antes da fundação do mundo. Ele é um Pai de amor, e é sempre do jeito dele. E essa dependência e essa intimidade que um discípulo do Messias Yeshua vive permanecendo nas suas palavras, é o que nos alimenta, é isso que nos sustenta, não é a religião. Então o Eterno se manifesta a nós nesse caminho de obediência. E aí eu entro num ciclo de manifestação do Eterno, permanecendo nas suas palavras. Esse foi o ensino do Mashiach. Isso aí é uma busca constante e não é um peso. Isso não é um peso, isso é uma bênção. Estar com o Pai não é um peso. Mesmo que a verdade não nos traga um padrão alto, escute isso, a verdade ela não nos traz um padrão alto, ela nos traz sim um padrão absoluto, que não pode ser diluído. Mas viver com Deus não é um peso. Tem um irmão que diz bem assim: como é bom ser crente. A verdade, sim, ela é compacta e única. E a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse, as Escrituras, o chamado Novo Testamento, nos provê essa verdade. Toda a palavra do Eterno, de Gênesis a Apocalipse, quando analisada com a visão correta, dentro ali do seu contexto original e no direcionamento do Espírito, nos provê a verdade. Verdade que liberta. Claro que o caminho da verdade que nos leva à vida é um caminho estreito. Não estou falando aqui também que, porque não é um peso seguir ao Eterno, que é tudo tranquilo. Se ouvir algo assim, irmãos, que um evangelho que não nos conduz à nossa cruz, a estar crucificado com o Messias, esse não é o evangelho do Eterno. Você pode ter certeza. No caminho do Eterno é só com a ajuda sobrenatural dele é que entramos e permanecemos. E é precioso esse amor de Deus.
Quando queremos de todo o coração viver tudo que o Senhor tem para nós, passaremos sim por tribulações, por lutas. Olha aí a festa de Purim, por exemplo. Pense, se Mordecai e Esther não se posicionassem em favor do povo, se eles tivessem tido suas próprias vidas como preciosas, como que seria? Mas o que vemos nas Escrituras é que quando tudo está um caos, quando há um perigo iminente para o povo de Deus, quando as coisas não estão bem e o povo clama, o Eterno responde com pessoas entregues a Ele. O Eterno não responde com bens, o Eterno não responde com coisas, mas responde com pessoas. Pessoas mortas para si mesmo, mas vivas para Deus, crucificadas com o Messias Yeshua. E hoje eu vou explorar um pouco o primeiro verso da porção Tetzaveh, para falar sobre lutas, tribulações, perseguições, provações. Que relação tudo isso tem a ver com o azeite puro, ordenado pelo Eterno na porção de hoje? Então o tema da ministração de hoje é óleo para o Espírito. E eu quero abrir um parênteses aqui e falar que na palavra de Deus, nas Escrituras, existem mistérios. E o próprio Yeshua fazia muito uso até de parábolas em seus ensinamentos, e seus discípulos em certo momento indagaram o mestre: por que o Senhor faz uso dessas parábolas? E Yeshua responde: porque a vós outros foi dado o conhecimento, foi dado a conhecer os mistérios do reino, mas aos demais isso não lhes foi concedido. Isso aí está em Mateus 13, 10 e 11. Ou seja, existem ensinos que Yeshua nos trouxe por parábolas que trazem muito conhecimento. Conhecimento que não era e que não são revelados para qualquer um, até nos dias de hoje. E essa é a intenção mesmo de Deus. Não se fazer compreendido de qualquer forma, por toda e qualquer multidão que não quer intimidade com Ele. Mas Ele quer ser compreendido, entendido por aqueles que têm ouvidos para ouvir. Por aqueles que verdadeiramente buscam ouvi-lo, com o propósito de viver a sua vontade. Existem mistérios na palavra de Gênesis e Apocalipse, se você cavar a palavra. Mistérios que Deus revela aos seus filhos. E existem coisas ocultas, sim, que pertencem ao Senhor. Mas as reveladas, ou seja, esses mistérios, quando revelados, são para quem? Para nós e nossos filhos para sempre. Baruch Hashem. Isso aí está em Deuteronômio 29, 29. Por isso que a palavra, quando ela é vivificada em nós pelo Espírito de Deus, ela nunca será apenas mais uma informação. Isso aqui é importante a gente ter na nossa mente. Entender isso, sabe, que eu estou cheio de informação que tocou somente o meu intelecto. Não é assim o reino de Deus. O reino de Deus não vem dessa forma. Ou por exemplo, algo que simplesmente eu tenho ali como uma literatura, né? Daí já está pior ainda, né? Já está pior ainda. Mas a palavra de Deus é uma fonte inesgotável e nunca pode ser lido como se fosse uma revista. Pois Deus fala pelo seu Espírito em nosso espírito através da palavra. E isso pode vir a ganhar muita profundidade em nossas vidas, muita. Como eu disse, a palavra é fonte inesgotável de sabedoria e conhecimento de Deus. Por exemplo, um mesmo texto muitas vezes gera várias revelações diferentes entre os irmãos. E isso acontece com esse primeiro versículo da Parashá de hoje, né? E é onde eu vou concentrar toda essa ministração. E eu vou projetar aqui na tela para nós Êxodo capítulo 27, verso 20, que é o início dessa Parashá, Tetzaveh. Só que primeiro eu vou projetar esse verso da forma que encontramos, talvez nas maiorias das traduções que temos disponíveis hoje. Acompanhe aí comigo na tela, por favor. Diz assim, ó: Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras, batido, para o candeeiro ou para a iluminação, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Êxodo 27, 20, nas versões atuais. Então agora, se você cavar direto do hebraico, no original, podemos chegar na seguinte tradução, olha lá. E tu ordenarás aos filhos de Israel, para que tragam para você óleo de azeite puro e esmagado, para que o luzeiro ou a fonte de luz emane luz a todo o momento.
Então, traduzido direto do hebraico. Então, em um nível superficial, a pessoa lê esse verso e entende ali, primeiramente, apenas o aspecto literal. O aspecto literal de uma ordenança do Eterno aos filhos de Israel, de como o azeite puro deveria ser trazido para manter a menorá sempre acesa. Mas se pesquisarmos um pouco mais, vemos que essa luz ou fogo que deveria iluminar ou queimar constantemente, continuamente, é conhecida no hebraico como ner tamid, que quer dizer luz ou fogo eterno. Então esse ner tamid, ou fogo eterno, ficava dentro do tabernáculo, dentro do templo, na menorá, queimando, iluminando continuamente. E isso era e é uma representação, um símbolo da presença de Hashem. Nós temos também uma representação disso aqui na sinagoga, que é essa luz aqui, ó, em cima da arca. Essa é uma luz que não se apaga aqui na sinagoga. Ela sempre fica acesa. Não tem interruptor, não tem botão. Então nós vamos para nossas casas, apagamos todas as luzes aqui, por exemplo, fechamos toda a sede aqui, a sinagoga, mas essa luz sempre se mantém acesa, dia e noite. E um outro ponto que é muito importante, que eu quero citar aqui, é que se nos aprofundarmos na cultura judaica, que é extremamente importante para avanço no entendimento das Escrituras, do Novo Testamento, das palavras de Yeshua, dos apóstolos, vemos que na cultura judaica o óleo é elemento usado para dar luz, para iluminar, acender, fazer brilhar. Ou seja, o óleo extraído do azeite de oliva é combustível para iluminação. E cavando um pouco mais dentro do legado de Israel, aí na lei oral daí, encontramos muito a seguinte expressão em hebraico: Shemen Ruach, que quer dizer óleo do Espírito. Então pensa comigo, ó. O óleo era o combustível para que houvesse luz, certo? E associando tudo isso que vimos até aqui, podemos dizer que o óleo ou o combustível do Espírito é tudo aquilo que alimenta o nosso espírito, nos fazendo desenvolver a nossa salvação, nos fazendo depender e conhecer mais e mais ao nosso Pai. Podemos dizer que o óleo ou o combustível do Espírito é tudo aquilo que vai gerar luz na minha vida, luz na sua vida, fazendo o nosso espírito brilhar e manifestar a Shekhinah do Eterno. E eu vou pontuar aqui algumas coisas que são óleo para o Espírito. Ó. Oração, intercessão, estudo da palavra, jejum, louvor. Claro que tudo isso alinhado com uma vida de obediência a Deus. Eu quero até citar aqui um ponto, aqui abrir um parênteses. A gente tem que entender que a presença de Deus, a Shekhinah do Eterno, ela é totalmente legislativa. Ela é totalmente. O reino de Deus funciona dentro de leis e mandamentos. Por exemplo, irmão Gustavo, eu quero a presença de Deus. E a pessoa tenta buscar de todo o coração e coloca toda a força dela nisso. Eu quero tua Shekhinah eterno. Mas, por exemplo, essa pessoa não escolhe liberar, deixar ir, liberar, perdoar todos que erram ou erraram contra ela. Independente se os que erram querem mudança em suas vidas, não tem negociação nisso aqui. Só perdoa se a pessoa, não vou perdoar, não vou levar a culpa sozinho. Às vezes tem um casal lá, no arranca-rabo lá que fala. Não é assim que funciona. O reino de Deus, ele funciona através de leis e mandamentos. Então, independente se os que erram com a gente ou erraram querem mudanças em suas vidas, se querem se retratar, se querem o eterno, se querem continuar fazendo mal para nós. Por exemplo, a pessoa não se perdoa também, não lança fora todo o fermento de amargura, não se desfaz das mágoas do passado, fica presa ali. Essa pessoa está ali com o chamado fel de amargura, que diz na Torá que não pode ter dentro da gente. E insiste em buscar a presença de Deus, negando para si mesmo que precisa trilhar o caminho do perdão. Pergunta: tem como alguém assim alcançar o perdão do Eterno? Sim ou não? Não tem como. Não tem como. Então precisamos obedecer a Deus. Olha o que Yeshua nos deixou de ensino. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas,
também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Mateus 6, 14 e 15. Então precisamos aprender a nos abster das ofensas. Elas vão acontecer, não é aquela coisa que eu sou blindado agora e o negócio bate aqui e né, que nem uma armadura que eu dou um tiro lá e resbala a bala ou fica ali num colete à prova. Não, elas vão nos atingir e você tem que saber se abster, lançar fora, perdoar. Isso daí é para o resto da vida, irmãos. Não tem assim, não, agora já estou maduro, entendi tudo isso. Não, vai acontecer as coisas. Esse é o propósito de Deus. Ele quer que a gente aprenda através do amor dele, né? Então, sempre temos que nos abster das ofensas, lançar fora tudo isso sempre que é necessário, sempre. Deixar para trás uma vida de frustração, e aí sim o sangue do Messias Yeshua nos purifica de nossos pecados, e aí tudo que eu pontuei aqui, tive que abrir esse parênteses, tudo que eu pontuei aqui, oração, intercessão, estudo da palavra, jejum, louvor, aí sim tudo isso será óleo para o Espírito, porque estamos desenvolvendo uma vida de obediência a Deus, conectados ao Pai, ativados no Espírito. Temos que buscar essa ativação no Espírito dos dons. Só que existe um combustível para o Espírito, um óleo para o Espírito muito mais eficaz. Quando permanecemos no Senhor, que são as batalhas, as lutas, as provações, tentações, desafios, dificuldades, ou seja, as tribulações. Elas são um dos combustíveis mais poderosos para o Espírito. Isso para os que perseveram. É como se pegássemos todos os outros óleos para o Espírito, que eu pontuei até aqui, e aí agora a gente vai adicionar esse outro óleo chamado tribulação. E aí sim, dentro da obediência às tribulações, esse óleo para o Espírito nos fará realmente alcançar uma profundidade diferente. Uma profundidade totalmente diferente, que somente a oração, intercessão, estudo da palavra, jejum, louvor, não nos faria alcançar. Pois é só quando somos experimentados e aprovados, quando passamos por experiências e agimos corretamente nas tribulações, só assim é que realmente temos uma vida constante de experiências com a presença de Hashem. E tudo isso é a forma que o Eterno trabalha em seus filhos, para que venhamos a manifestar a glória de Deus em nós e através de nós. E dentro disso que estamos vendo aqui, quanto mais óleo recebemos, mais adversidades, mais resplandecemos a imagem e semelhança do Eterno. Yeshua falou que o quê? Que devemos ser luz, e que ninguém pega uma candeia, ou seja, uma luz, e esconde debaixo da mesa. Antes, essa luz deve ser colocada em um lugar alto para que ilumine a todos. Isso me leva a mais um ensino de Yeshua, que diz que somente os humilhados serão exaltados, ou seja, somente aqueles que se deixam humilhar é que serão colocados pelo Eterno em um lugar alto. Somente aqueles que se deixam esmagar, se deixam moldar por Deus, é que brilham dessa forma. Então podem ser colocados nesse lugar alto, para iluminar os demais. Pois aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado. Nenhuma carne vai se gloriar diante do Eterno, em meio ao propósito dele. Ele é especialista, né? Que nem o Jair fala em pegar o nosso orgulho, né? Nossos achismos, assim, a pessoa está inflada, assim. E aí o Eterno, menos, e vai trabalhando na nossa vida, menos. Opa, por exemplo, Moshe, agora sim, Moshe. Agora, aí tem lá o momento da sarça ardente e começa todo um propósito. E tem uma coisa que o Senhor, Ele deseja tanto, que é poder se confiar a nós. Olha que precioso isso. Mas será que eu sou a pessoa a quem Ele pode se confiar? Eu digo da manifestação da presença dEle. Vou falar algo aqui que pode até soar como uma heresia. O Eterno, Ele deseja muito, Ele anseia poder se submeter a nós. Que é isso, irmão? Misericórdia, o que você está falando? É verdade isso.
mas para isso devemos estar completamente mortos, completamente crucificados com o Messias. O pai, ele olha assim para os filhos dele, ele deseja tanto isso, e a pessoa está lá presa a amarguras, frustrações, não deixa ir, não coloca diante de Deus as pessoas que ofenderam, ela não pede perdão para Deus. Abre sua boca, proclama essas coisas, se livre de tudo aquilo que te separa do eterno. Isso daí é uma primeira etapa para depois a pessoa abandonar pecados. Tem gente que está tentando abandonar pecado e não consegue, por causa desses princípios aqui. Então temos que... O reino de Deus, como eu falei, ele se manifesta, se desenvolve através de leis e mandamentos. Então é isso. E aí sim, mortos, crucificados com o Messias Yeshua, aí sim a nossa vontade estará de acordo com a vontade do Eterno. E voltando ao tema central da ministração de hoje, eu aprendo que a tribulação é um poderoso Shemen Ruach. Eu aprendo que a tribulação é um poderoso óleo para o Espírito. E agora no que se refere a ser esmagado, que eu estou falando aqui, pressionado através dos processos na presença de Deus, através das muitas tribulações, temos uma palavra em hebraico que é katit. Katit quer dizer esmagado, pressionado. E nós já lemos isso aí na paraxá de hoje, quando diz ali, no segundo exemplo ali do Êxodo 27:20, tu ordenarás aos filhos de Israel para que tragam para você óleo de azeite puro e esmagado, katit no hebraico, para que o luzeiro ou a fonte de luz emane luz a todo momento, a todo momento. Vejam só como um versículo das Escrituras pode ir muito além de um aspecto literal somente. E eu entendo aqui que o Eterno quer nos esmagar. Que é isso, irmão? Sim. Para produzir, através da nossa obediência, um óleo puro. Óleo puro. Esse óleo puro, ele vai fazer mais brilho. Um fogo que não se apaga, um fogo que ilumina mais e mais, um fogo sem fumaça, um fogo sem impurezas, e por isso somos de certa forma esmagados durante a nossa caminhada com Deus, mas se permanecermos nele, em meio às batalhas, lutas, provações, desafios, dificuldades, aí sim, tudo isso é óleo para o Espírito. E uma coisa que percebi, que tenho certeza que é constante, na vida de todos os seguidores de Yeshua, todos que são verdadeiros discípulos, que permanecem nas palavras dele, é que Hassatã, o inimigo das nossas almas, ele trabalha constantemente para que em meio a esses processos, seja em curto ou longo prazo, a gente perca o tempo da manifestação do Senhor em nós, da manifestação da Shekhinah do Eterno, em nós e através de nós. O inimigo trabalha constantemente para que a gente venha a perder o tempo de experiências com a glória de Deus. E tudo isso é permissão do Eterno, porque aí a gente é peneirado, entende? Somos ali afligidos, mas quando correspondemos à vontade de Deus em meio a esses processos, com certeza algo poderoso acontece. A gente tem que ter essa meta no nosso dia a dia. Preste atenção nisso aqui, eu já citei aqui outras vezes. Uma coisa é entender. Não, com o meu intelecto, eu entendi, diz aqui em Isaías, a gente até ora isso aqui, na Kedushá, na Amidá. Uma coisa é entender que toda a terra está cheia da glória do Eterno. Toda a terra está cheia da glória do Eterno, sim ou não? Sim. Outra é ter um foco para que essa glória se manifeste e seja conhecida. Baruch Hashem. E uma outra coisa aqui, que quando entramos nesse propósito aí de restauração das raízes bíblicas da fé, a gente, com certeza, alguns estão há mais tempo, outros são recém-chegados aí nessa visão, com certeza a gente sempre vai ter um campo de atuação diferenciado que a gente entra. E com certeza sempre teremos novas batalhas. Pois ali, pense, você está entrando num propósito de restaurar fundamentos apostólicos e proféticos que foram deixados de lado ali durante cerca de 1700/2000 anos aí. E o inimigo odeia isso. O Jair sempre fala, o inimigo odeia esse trabalho de restauração. Mas ao mesmo tempo isso aí também é um bom sinal, pois nos mostra que estamos realmente mexendo com a verdade.
As tribulações e problemas perseguem quem? Os justos. Então isso é um bom sinal. Tudo isso é shemen ruach, é óleo para o Espírito. Amém? Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Romanos 8, 18 e 19. Por isso que a vereda dos justos é como a luz da aurora, ou a luz do brilho. Essa palavra aqui nas traduções que temos como aurora é nogá, no hebraico, que quer dizer brilho. Então podemos dizer assim, a vereda dos justos é como a luz do brilho, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Baruch Hashem. Então o Eterno quer que a gente busque a Ele, que estejamos apegados totalmente a Ele, dependendo dEle, confiando nele. E isso é ter fé. A emuná, que em hebraico, que se refere em ser fiel, é aquele que confia no Pai. Pode confiar no Pai, irmãos, vai dar tudo certo, Ele vai nos guardar, vai nos conduzir. Esse é o conceito correto de fé. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 5, do verso 1 ao 4, não precisa abrir, preciso ganhar tempo aqui. Diz assim, Romanos 5, do 1 ao 4. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Yeshua Messias, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e experiência a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito de Deus. Ou seja, Deus quer levantar homens e mulheres que não fogem das experiências. E aí eu entendo que nesse aspecto aqui, devemos pegar os diplomas e colocar na gaveta aqui, Coloca tudo na gaveta, em certos momentos, claro. Isso porque o Eterno realmente quer nos esmagar. De certa forma, o Eterno, Ele quer nos ferir mesmo, para alcançarmos esse nível de experiência. O Eterno, Ele mesmo nos esmaga, nos fere, mas o próprio Eterno nos cura e nos vivifica. Porque em Yeshua temos esse amor do Pai, disponível quando? Todo momento, a todo tempo. E esta também é uma solução, é a solução para uma geração que está aí abalada, uma geração incrédula, entulhada de ideologias. E aí nessa lacuna entra tanta coisa ruim. Uma geração que vive em uma certa contrafacção à paternidade de Hashem, onde principados e potestades, demônios têm preenchido lacunas. Essa geração incrédula, ela precisa, sabe do quê? De homens e mulheres de cicatrizes. Homens e mulheres de cicatrizes, curados para curar, curados para servir, libertos para libertar, restaurados para restaurar. Porque o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então somos alcançados pelo Eterno para revelar o amor dele ao mundo. E o Eterno quer levantar homens e mulheres de cicatrizes. Isso mostra, o que é isso? Homens e mulheres de cicatrizes. Isso mostra que fomos esmagados, sim, isso vai acontecer. Fomos feridos, mas que fomos curados. E quando há cicatrizes, sim, essas marcas existem em nossas vidas. Elas estão ali no nosso corpo, por exemplo, mas elas não doem mais. Pode até bater ali, não vai doer mais. Elas podem ser tocadas, mas não há mais dor. E esta é a solução para uma geração, como eu falei, abalada e incrédula. Esta é a solução para uma geração de órfãos, que está carecendo do amor de Hashem. E eu sempre lembro de Tomé, quando eu falo disso, que foi curado de sua incredulidade, não com palavras, mas foi através de um homem, um judeu,
de 33 anos, Yeshua, que mostrou sua cicatriz e disse: pode tocar aqui, Tomé. Ó, toque aqui, ó. E aí Tomé, sem discurso, ele saiu da incredulidade. Então, o que traz esperança e cura são homens e mulheres que foram sim esmagados e feridos, mas que perseveram e vencem sua geração. Pois diplomas mostram aquilo que aprendemos. Isso é importante, não deve ser anulado nunca, mas as cicatrizes mostram aquilo que vencemos. Então eu estou falando de experiência, e experiência vai além de argumentos. Experiência não se aprende em sala de aula. E o Eterno quer nos dar experiência através da perseverança. A fé, irmãos, a fé, ela não é baseada simplesmente em teologias, ou em um sistema doutrinário dentro do meu intelecto, que eu vou lá, me encho com aquilo, e aí, fora de todos esses princípios que eu estou falando aqui, desde o início lá, fora das leis e mandamentos do Senhor, ali verdadeiramente, que o Senhor nos traz, vou trilhar algo aqui, a pessoa cheia de ranço no coração, vou trilhar algo aqui, não vai dar certo. E aí a pessoa tem uma vida sempre de quedas e frustrações e não consegue se livrar daquilo. Então que o Eterno dilate nossos corações, amém? Para recebermos toda a cura que Ele tem para nós, toda a libertação, isso é constante. Não podemos ser orgulhosos e achar que não, está tudo bem, sempre. Não, isso é algo constante, a gente vai desenvolvendo a nossa salvação. Amém? Então, como eu falei, tem gente que está longe do Eterno e entulhado de religião, cheio de informações, mas estão estagnadas. E a fé é baseada nas experiências que alcançamos em nossa jornada com o Senhor, unidos ao Senhor. Por isso, também nos gloriamos nas tribulações. Olha só, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, experiência. E tudo isso é sim óleo para o Espírito. Que eu era 14 anos atrás, não sabia quem era Deus, o que era a Bíblia, não sabia nada. Não fui ensinado disso quando era criança, quando eu era jovem, estava numa praça lá perto de casa, onde a gente ficava lá vendendo drogas, usando drogas. Veio um evangelista lá, eu falei: ninguém quer saber desse negócio aqui. Detonei com o rapaz, misericórdia. Ele: por quê? Não, ninguém quer saber desse negócio aqui, nem deixei ele falar nada. E chegou uma época, irmãos, 14 anos atrás, que nem eu mais me aguentava. Terrível. Acho que até Rassatã quase que fugia de mim, assim. Brincadeira. Que nada, né? Estava ali fazendo a vontade dele. Então, viciado em drogas durante cerca de 15 anos, drogas pesadas. Não vou ficar aqui detalhando porcaria. Só nas ruas ali usando, cheguei a vender drogas, tive um contato com o meio musical da cidade de Curitiba. No meu caso, isso só ampliou uma vida ali de imoralidades, uso de entorpecentes, né? Essa orfandade, essa contrafacção à paternidade de Deus, que às vezes acontece desde cedo, né? Por isso que a gente tem que buscar essa cura, sermos curados para melhor conduzir aqueles que estão com a gente, tocar melhor as vidas que estão próximas de nós, as criancinhas, né, Yakov? Você vê a evolução do Gustavinho, né? Tá uma bênção. Então, um dia eu resolvi me entregar ao Eterno de Israel por intermédio de Yeshua. Me posicionei pela fé, me entreguei à vontade dele e fui cheio do Espírito, cheio. E o Espírito me revelou mais e mais sobre Yeshua, sobre a palavra. E hoje eu sei que existe um Pai que nos ama de tal maneira que entregou o seu Filho. E esse Filho morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Então são tantas experiências que eu tive que, irmãos, eu nunca mais serei o mesmo. Nunca mais. E nessa minha transição do império das trevas aí para o reino de Deus, foram travadas lutas profundas, mas que pelo foco e posicionamento em perdoar também, lançar fora ofensas, Deus atuou de forma poderosa com sua graça. Eu não tive nem abstinências. A ciência não explica isso, irmãos. Eu vou ter que citar aqui, pense, a cocaína mais forte que existe. Para mim era algo comum, porque normal não é, né? Algo comum. LSD e tal. De repente você entra nesse lugar de obediência, ali no Eterno, em Yeshua, é cheio do Espírito e você
Esquece tudo. Esquece. Eu esqueci que tinha droga em casa, irmãos. Eu esqueci, depois acho que de uma semana, eu lembrei. E aí eu, com aquela alegria que tinha agora de ter ali o Pai, Yeshua, eu fui lá e joguei fora, feliz. Enfim, então nessa experiência meu espírito, alma e corpo foram remidos de forma sobrenatural. Teve um médico que examinou detalhadamente com exames minha condição, poucas semanas aí após o novo nascimento, e ele me disse lá que não dava para ver nenhum traço em meus órgãos, de que indicava que eu usava drogas. Irmãos, eu estava com 28 anos, eu usava droga talvez desde os 14, não sei, desde na infância já ficava alcoolizado. E o tanto de experiências que tive foram muitos, não vou ficar aqui só falando isso agora, só sei que eu nunca mais serei o mesmo. Então o Eterno, Ele quer nos marcar para impactarmos vidas para Ele, não para levar religião para as pessoas. Eu gosto muito quando o Marcelo Guimarães fala, ele tem falado isso, falou aqui, falou lá na Heart Sion, que tudo aquilo que é desenvolvido na vida do crente, sem ter como base o fruto do Espírito, tudo aquilo que vem depois, sem ter como base o senhorio do Mashiach, é religião, irmãos. Isso não trará o reino de Deus, isso não é restauração. Amém? Então é essencial entendermos bem isso que eu li em Romanos 5. Por isso também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência. Tudo isso é óleo para o Espírito. E é esse processo que nos traz experiências com a Shekhinah do Eterno, com o mover de Deus, o mover do Ruach. Repito, uma coisa é entender que toda a terra está cheia da glória de Deus. Outra é ter um foco na nossa caminhada para que essa glória se manifeste e seja conhecida, nos trazendo experiências que vêm pela perseverança. Experiências eternas, que são com certeza muito mais eficazes do que somente, não estou eliminando o discurso, irmãos, tem que abrir a boca. São muito mais eficazes do que somente discursos. Agora eu quero mostrar algo para os irmãos, algo muito interessante. Vou mostrar aqui na tela alguns itens que foram descobertos em Jerusalém, no Monte Sião, por volta de 1999. Itens que, de acordo com a análise dos pesquisadores, datam ali do 1º século. Olha lá, ó. Foi até publicado um livro lá em Israel, com essas descobertas de 1999. Esses itens foram descobertos no Monte Sião, acharam vários objetos e lamparinas lá, muito comuns da época de Yeshua. E essas lamparinas tinham uma escrita gravada nelas, Lechamen Ruach, que quer dizer para o óleo do Espírito. E esses objetos e lamparinas também tinham gravados neles aquela famosa figura lá, ó, da menorá lá, ó, com um peixe logo abaixo que entrelaçados forma ali no centro o escudo de Davi. E há a crença que esse símbolo era usado pelos primeiros discípulos de Yeshua. E existe essa possibilidade mesmo de que os primeiros seguidores da fé utilizaram sim esse símbolo. E esses símbolos foram achados em Jerusalém, no Monte Sião, e datados do 1º século. E como que era, vou fazer uma pergunta aqui, como que era no 1º século para esses seguidores de Yeshua? Era suave a caminhada? Era repleta de batalhas, lutas, provações, tentações, desafios. E as dificuldades, na maioria das vezes, lá eram extremas. Eles sofriam muitas perseguições. É só a gente ver lá os relatos do livro de Atos. Eram muitas tribulações para esses judeus, discípulos de Yeshua. Então penso eu, será que esses discípulos, como testemunho vivo, algo para a gente pensar? Como a forma de ter ali um símbolo diante deles, escreveram isso nas lamparinas da época? E não só nas lamparinas, mas também em muitos outros objetos e locais, para manterem frescos ali para si mesmos, que tudo isso que estavam passando por seguir o Messias Yeshua é óleo para o Espírito? Será? Para que seja, não, vamos nos manter firmes para deixar um legado para próximas gerações, um legado eterno. Né, para marcar as próximas gerações, será? E por isso que eles gravaram aí nas lamparinas e demais itens Lechamen Ruach, para o óleo do Espírito. Fica aí, né? Não estou afirmando isso, mas existe sim essa possibilidade. E o que eu quero deixar aqui para encerrar
é que devemos continuar perseverando nesse trabalho de restauração da igreja em Israel em relação às bases da palavra de Deus, mas que também precisamos restaurar esse entendimento de como o Eterno trabalha em nossas vidas, para que Ele brilhe e se manifeste, entendendo que as tribulações, somado a uma vida de obediência, uma vida de oração, temos que orar. Então, uma vida de oração, jejum, louvor, estudo da palavra. Irmãos, cante canções para o Eterno no seu dia a dia. Cante canções para Ele, isso daí mexe com o mundo espiritual. Então, tudo isso são gatilhos do Eterno para nos desenvolver. Amém? E eu oro e declaro que o Eterno sempre renove a nossa visão com relação a tudo isso, que a sua voz firme os nossos pés e que sejamos atraídos para um lugar de intimidade com o Pai, para que venhamos a entronizar, adorar, servir ao nosso Deus e Pai, sabendo que todo o poder e glória pertencem somente a Ele, e possamos ser usados, e não só usados, mas aprovados por Hashem. Amém? Por isso que eu digo restauração já em nome de Yeshua. Amém e amém.